Olá a todos, vamos continuar com a nossa história de Israel. Agora eu vou mostrar para vocês a verdadeira história de Israel, saindo dentro da teologia comum e da sabedoria popular de como veem a história de Israel. Já tivemos o primeiro vídeo da história de Israel, onde mostrei para vocês a promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, chegando até as 12 tribos, e então a promessa ela é para Abraão, Isaque e Jacó, que deles sairia uma grande nação, e também que deles, Abraão, Isaque e Jacó, sairia numerosas nações. Quando se fala de grande nação, fala-se dos judeus. E quando se fala de numerosas nações, fala-se dos gentios, do termo hebraico goyim. Então, vamos lá. A promessa de grande nação judaica de Israel inicia com Abraão, Isaque e Jacó e se estende nas 12 tribos de Israel até a divisão do reino unificado de Israel. Como tinha promessa também de numerosas nações, saindo de Abraão, Isaque e Jacó, Deus faz uma divisão no reino unificado de Israel. Note que essa divisão foi o próprio Deus que mentoreou, ok? Então veja, tivemos então a divisão do reino unificado de Israel. O reino unificado de Israel era em Saul, Davi e Salomão. O reino do sul, para que a promessa se cumpra, ele então é tido como o reino da casa de Israel, ou casa de Judá. E o reino do norte é casa de Israel, mais tarde, casa de Efraim. Então, a partir dessa divisão, Israel passa a ser visto, ser conhecido biblicamente, apesar da teologia comum não mostrar isso, né? Israel então passa a ter dois reinos: reino do sul, que fica com 2 tribos, Judá e Benjamim, e reino do norte, que fica com 10 tribos. O reino do sul agora é chamado de reino de Judá, e o reino do norte agora é chamado de casa de Israel. O reino de Israel, casa de Israel. Porém, no ano 721 ou 722 antes de Cristo, o Império Assírio ele conquista o reino do norte, que são as 10 tribos, tá? E as 10 tribos, elas se espalham entre as nações, se espalham pelo mundo, passando não mais a existir literalmente, ou de forma ou caráter sanguíneo judaico, sendo reconhecidas como nações do termo goim, que são os gentios, né? Ou seja, então, as 10 tribos se espalham e passam a ser os gentios. O reino do sul, que é a casa de Judá, segue até o fim, mesmo acontecendo o cativeiro babilônico, a casa de Judá, o reino do sul, mantém sua identidade até os dias de hoje. Compreende que essa identidade é mantida devido à linhagem de Yeshua, né? ou Mashiach, entende? Então, note que o reino é dividido e forma-se
dois reinos, Reino do Sul, Reino do Norte. As 12 tribos, elas, na verdade, são os dois filhos de Jacó. Então, dos 12 filhos de Jacó, nascem as 12 tribos, ok? As 12 tribos são estabelecidas por Moisés, de onde nós podemos entender até aí o reino de Israel unificado. Conforme os nomes dos filhos de Jacó, são as 12 tribos. As 12 tribos seguem unidas até a divisão do reino unificado de Israel, correto? Até a divisão do reino unificado de Israel, tínhamos literalmente 12 tribos, e de caráter sanguíneo, judaico. Após a divisão do reino unificado, são divididos em dois reinos, como já falei, né? E com a invasão assíria, as 10 tribos perdem a identidade judaica. Note então, o reino assírio conquista esse reino e agora elas se espalham entre as nações pelo mundo. Agora vamos detalhar aqui, criando uma linha do tempo. Israel, do Egito ao reino de Israel unificado. Então entende-se Israel do Egito até Salomão, né? Ou então do deserto ao reino de Israel unificado. Então vamos criar aqui uma linha do tempo. Você vê lá em Êxodo, capítulo 11, no verso 7, essa história que eu estou dizendo para vocês aqui na linha do tempo de Israel. Ok? Então veja bem no Egito. Israel no Egito, Êxodo 11, versículo 7. Israel no Egito, Êxodo 12, no versículo 40. E olha a linha do tempo. Agora, Israel no deserto, onde temos 40 anos. 40 anos. Aí veja lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 31. A mesma história, o mesmo nome. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31. E você pode ver lá em Atos também, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 18. Estamos trabalhando na linha do tempo de Israel, do Egito ao reino unificado. Ok? Agora vamos ver Israel, a linha do tempo em Canaã, através de Josué. Então temos Josué em Canaã. 1 Samuel, no capítulo 14, versículo 1. E também lá em Atos, no capítulo 13, versículo 19. Nós podemos ver a linha do tempo de Israel, do Egito ao reino unificado de Israel. Agora vamos para os 450 anos em Canaã, a era dos juízes, né? Então temos a era dos juízes, 450 anos em Canaã. Você pode acompanhar isso, ver isso em Atos capítulo 13, no versículo 20, e também em Josué capítulo 2, versículo 16. Se não for Josué, é Juízes, tá? Capítulo 2, versículo 16. São os 450 anos de Israel, podemos dizer, em Canaã. Aí nós podemos ver agora o reino unificado, a história de Israel, a linha do tempo de Israel, do Egito até o reino unificado, em Saul. 40 anos de reinado. 1 Samuel, capítulo 10,
versículo 21. Também lá em Atos, nós podemos ver a linha do tempo de Israel, né? Do Egito ao reino unificado. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 21. 40 anos de reinado de Saul. Aí Atos 13, versículo 21. Ok? Agora nós seguimos com a linha do tempo, já com Davi, o grande rei Davi, que reinou 40 anos. Você pode ver isso em Atos, capítulo 13, versículo 22. Também em Salmos 89, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Estou mostrando para vocês a linha do tempo de Israel, do Egito ao reino de Israel unificado. Ou pode usar outro termo, do deserto até o rei Salomão. E temos também a linha do tempo, ali em 2 Crônicas, no capítulo 28, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 11, no versículo 42, também a história de Israel, já agora no reinado de Salomão. Então, reino unificado de Israel compreende, então, de Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos, que dá um total de 120 anos do reino unificado de Israel. Entende? Então essa é a linha do tempo de Israel, do Egito ao reino unificado, ou do deserto até Salomão. Ok? Então a gente agora sai dessa linha do tempo e mostro a vocês a divisão do reino unificado de Israel. Então nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo a história de Israel, aonde mostro a divisão do reino unificado de Israel, onde surge biblicamente a história das duas casas de Israel. As duas casas de Israel, queridos, que é judeus e gentios, isso não é mostrado dentro da igreja evangélica. Os teólogos cristãos, eles não mostram isso, eles não têm essa revelação do que é as duas casas de Israel. Eu até ouso dizer que quando você, pastor, quando você rabino, quando você cristão evangélico, entender o que é as duas casas de Israel, você vai montar um quebra-cabeça de onde você vai descobrir 80% da Bíblia. Ou seja, você vai, das duas casas de Israel, você vai passar a dominar pelo menos 80% da Bíblia. Você vai dominar Apocalipse, você vai dominar os profetas, você vai conhecer melhor os salmos, você vai conhecer melhor os ensinos, as parábolas de Yeshua, né? O nosso Mashiach, ok? Bom, então vamos lá. A divisão do reino unificado de Israel foi assim. Pegue aí, pega a visão. Assim foi a divisão do reino unificado de Israel, com Saul, Davi e Salomão. Deus anuncia a divisão. Note que o próprio Deus é quem anuncia a divisão do reino de Israel. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 9 ao 13, nós temos Deus anunciando, o Eterno anunciando a divisão do reino de Israel. O profeta Aías profetiza essa divisão estabelecida, determinada, mentoreada pelo próprio Eterno. Foi assim, então, em 1 Reis,
capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 40. Ok? Você pode ver, então, a divisão do reino de Israel. O reino foi dividido assim. 1 Reis, capítulo 12, versículo 16 ao 23. Você pode ver como é que foi feita a divisão do reino de Israel. E quem fez isso? Foi Salomão, Davi, Saul, Roboão, Jeroboão, os profetas? Não, foi o próprio Deus que fez a divisão do reino de Israel. Porque dentro do reino de Israel se descobre as duas casas de Israel, aí é montado o plano de redenção para judeus e gentios. Então Deus fez isso. 1 Reis, capítulo 12, versículo 15 e o versículo 24. Veja lá, leia lá, que você vai ver que foi o próprio Deus quem estabeleceu a divisão do reino de Israel. O ano da divisão precisamente 930 antes de Cristo. Haja visto que tem erros nos calendários pagãos, né? O calendário pagão como o calendário judaico, né? Existem erros, não se pode precisar, não se pode detalhar ou bater martelo em data, mas eu fixo uma data, tá? Conforme o histórico, conforme a história, no ano 930 depois de Cristo, acontece a divisão do reino de Israel, onde nasce ou surge as duas casas de Israel, judeus e gentios, Judá e Efraim. Ok? Então, Reino do Sul, para você entender, olha o gráfico que eu tenho aqui, estou passando em vídeo para vocês. Roboão, filho de Salomão. Ele é o representante cabeça, né? Ou seja, o representante cabeça é Judá. Então, o Reino do Sul, tá? Fica com Roboão, filho de Salomão. O representante cabeça é Judá. Casa de Judá, então, são os judeus. Reino do Sul fica com duas tribos que chama de Reino de Judá. Roboão, ele foi o primeiro rei do Reino Sul após a divisão do reino unificado de Israel. Então, o primeiro rei do Reino do Sul é Roboão após a divisão do reino. Ok? Reino do Sul fica com duas tribos, Judá e Benjamim. E Judá e Benjamim, que são os judeus, mantêm a identidade judaica até os dias atuais, até os dias de hoje. Mesmo o reino de Judá pecando, tanto quanto o reino do norte, esse reino de Judá mantém a lealdade, mantém a identidade judaica, isso de forma profética e sanguínea também, ok? Não perdem a identidade, até porque a promessa é que dessa casa dos judeus viria Yeshua, o Mashiach. Duas tribos. Então, as duas tribos hoje, né, após a divisão do reino de Israel, são os judeus ortodoxos, que ainda não conhecem o Messias como o Salvador de Israel. Então note que as duas tribos são judeus ortodoxos que ainda não conhecem o Messias, o Mashiach, né, Salvador de Israel, ok? Mas, porém, abre ou deve-se abrir aqui um entre parênteses para que eu possa explicar que existem os judeus messiânicos, os judeus que creem, que já receberam o Mashiach como o Salvador, como o Mashiach, o Cristo, né?
Entende? E o reino do sul é Judá. Então, note que ainda existe uma cegueira espiritual no reino de Judá, ou entre as duas tribos, Judá e Benjamim, que eles não conhecem ainda o Mashiach. Isso é um plano elaborado pelo próprio Deus, ou seja, essa cegueira, ela é intervenção divina. Foi o próprio Deus que criou essa cegueira espiritual. Então não se pode culpar o judeu ortodoxo, dizer que ele é incrédulo e que não conhece o Mashiach. Ele não conhece o Mashiach, graças a Deus, por isso, porque aí tem a redenção, a salvação dos gentios, ok? Então vamos para o Reino do Norte. O Reino do Norte, após a divisão do Reino de Israel, o Reino do Norte fica com Jeroboão. Jeroboão, então, ele é o primeiro rei do Reino do Norte. Ele é da tribo de Efraim, é um efraimita, né? Representante cabeça é Efraim. Lembra lá no passado que nós falamos que Efraim é fecundo e que Jacó pegou a mão direita e colocou na cabeça de Efraim, que é fecundo, que é numerosas nações, plenitude dos gentios. Lembra disso? Pois é, então, representante cabeça é Efraim, porque Jacó abençoou Efraim e não Manassés. Então, Efraim é o representante cabeça das 10 tribos, ou vamos dizer assim, do Reino do Norte, ok? Casa de Israel. Efraim, após divisão assíria, né? E os gentios. Então acontece a divisão, a invasão assíria em 721 ou 722, e então passa a ser então casa de Israel. Então Efraim, após a divisão assíria, os gentios, ou então a casa de Israel. Note que casa de Israel, os mesmos gentios. Isso não cabe na mente de certos rabinos. Isso não cabe na mente de certos pastores, certos teólogos da teologia comum. Entende? Isso não consegue, porque eles não aceitam essa revelação, essa divisão causada pelo próprio Deus. Casa de Israel, Efraim, após a divisão e a invasão assíria, né? Reino do Norte fica com 10 tribos, que é o Reino de Israel. Então note que existe o Reino de Israel, que é o Reino do Norte, após a divisão. Jeroboão fica sendo o primeiro rei do Reino do Norte, após divisão do Reino unificado de Israel. As 10 tribos, após divisão assíria, são espalhadas pelas nações e perdem identidade judaica ao se misturar com as nações gentílicas, vivendo como gentios. Então não existe mais 10 tribos judaicas, 10 tribos sanguíneas. Elas agora são os gentios, porque perderam a identidade judaica. Ok? E agora nós temos as 10 tribos, continuando aqui com a explicação, 10 tribos, elas não são mais literais. Ok? Não são mais 10 tribos literais de Israel, porque foram desfeitas, perdendo a identidade. Após a conquista assíria, se espalham pelo mundão, perdem a identidade sanguínea, a identidade judaica, passando a ser os gentios. Já isso não aconteceu com a tribo de Judá e Benjamim, Reino do Norte, que são os judeus. Ao se espalhar também, não perdem a identidade judaica. Tem judeu morando nos Estados Unidos, em todo o mundo, tem judeu vivendo em várias nações, mas eles não perdem a identidade porque eles são os verdadeiros judeus da tribo de Judá e Benjamim. Enquanto que os das 10 tribos não têm mais identidade judaica, são os gentios. Reino de Israel, temos a capital Samaria, né? Que são os samaritanos. Samaritanos é a mistura das 10 tribos com outros povos. Então aqui os gentios. Não se pode contestar isso.
tentam refutar, mas não conseguem, porque não tem base bíblica para poder refutar isso ou desacreditar nisso, ok? Então, com a divisão, Israel passa a ter dois reinos: reino de Judá, reino do norte, reino de Judá, reino do sul e reino do norte. Reino do sul são os judeus, Benjamim e Judá. Reino do norte são os gentios, né, as 10 tribos espalhadas pelo mundo, ok? O reino do sul, chamado também de casa de Judá, caiu em 3 levas pelos babilônios e foi levado cativo por 70 anos. Depois, o reino do sul se ergue com a construção do templo, mas no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos e os judeus foram expulsos de Jerusalém, entende? Mas no ano 1848 a.C., Israel é reconhecida como nação e os judeus regressam. Até hoje, muitos judeus não querem regressar por vários motivos. Entende? Muitos regressam, voltam para Israel, porém muitos judeus pretendem não regressar, até porque sempre houve conflito em Israel. E havendo conflito em Israel, mesmo sendo conhecida como nação, fica aquele sentimento de despatriado por parte dos amados povo judeu, né, ou os judeus. Então eles ficam com aquele sentimento de despatriados, como sempre sofreram perseguição, eles não querem correr o risco de voltar para Israel. O que não acontece com todos os judeus, tá? Já tem judeus regressando para Israel. E quando se fala da destruição do templo pelos romanos, a gente precisa entender que havia soldados regimentados dentro do exército romano, soldados assírios e de outros povos inimigos dos judeus que aproveitaram a invasão, a crise judaica com romano, né, com os romanos, e então eles se aproveitaram disso e também ajudaram a destruir e colocar fogo no templo de Jerusalém ou na própria cidade de Jerusalém. Não somente os romanos, mas também os soldados assírios, regimentados no quartel, no exército romano e outros povos, ajudaram na destruição do templo em Jerusalém, ok? E Reino do Norte, chamado também de Casa de Israel ou Casa de Efraim, que são o Reino do Norte, tá? Que são as 10 tribos que caiu em 721 pelo Império Assírio, e as 10 tribos se misturam entre as nações. Você pode ver lá em 2 Reis, capítulo 17, ok? E até os dias de hoje, sendo reconhecidos como gentios, do termo hebraico goi, né? Goim. Então, as 10 tribos são os gentios, que são as numerosas nações que Deus prometeu que sairia de Abraão, Isaque e Jacó. Então, para cumprir essa promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, teve que ter a divisão no reino, que são as numerosas nações. Gentios, 10 tribos, numerosas nações. Aí, se alguém quer reclamar e contestar, reclame com o próprio Deus. Reclame com o Eterno, que fez a divisão para que a promessa que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, de numerosas nações, viesse a se cumprir a partir desta divisão do reino de Israel, e agora então espalhando as 10 tribos entre as nações. Ok? Então, esse foi o segundo vídeo da história de Israel, onde mostrei a divisão do reino unificado de Israel, originando então as 2 casas de Israel. Ok?
Existem as referências aí que eu já citei para vocês, tá? E você que quer tirar dúvidas sobre esse assunto, procure o segundo mapa mental na página Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza, como também existem outros estudos na página Hermenêutica Pastor Nilson de Souza, ok? Até o nosso próximo vídeo, o terceiro vídeo da história de Israel. Shalom Lechetraot.